Para você que acompanha as redes sociais da Câmara e também a nossa TV Câmara, você sabe que nós temos o Fala Vereador em todos os anos. Durante o recesso, é um balanço que os vereadores, num encontro anual, fazem sobre o seu trabalho naquele período de um ano. Mas hoje nós temos um programa especial, que é o Fala Prefeito. Afinal de contas, nem sempre temos a oportunidade de ter em nossa frente o chefe do executivo da cidade. E hoje, gentilmente, está conosco Lázaro Noé da Silva, nosso prefeito, Gino da Farmácia. Gino, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Gabriel, agradeço você, o William, todo o pessoal da equipe que nos convidou e com certeza estamos aqui para ver o que a população precisa e está querendo, né? Muito bem. Prefeito, eu queria só falar um pouquinho do primeiro mandato do senhor. A questão do que mudou na sua primeira experiência como prefeito. Já vinha de outras eleições, de algumas tentativas e foram 4 anos de muito trabalho até conseguir a reeleição. Há uma grande diferença do primeiro para o segundo mandato? Realmente é uma experiência maior? São coisas que ficaram do primeiro para o segundo? Como é essa relação para o senhor? A nossa programação do primeiro mandato praticamente foi toda cumprida. Graças ao pessoal trabalhando juntos, tanto a Câmara de Vereadores como a parte do Executivo e os secretários, a gente procurou fazer um trabalho que estava precisando na cidade. Claro que faltou muita coisa, por isso agora nesse segundo a gente está mais embalado que o primeiro. Então, o primeiro a gente teve uma experiência no qual a gente procurou sanar o que estava faltando e no segundo agora a gente entrou com tudo, justamente dobrando o trabalho e justamente voltado para atender as demandas da população. Nem sempre quem chega como chefe do executivo, chega a ser prefeito, tem uma carreira política. Às vezes a pessoa é um bom administrador, tem outras funções, não teve um cargo público exatamente como vereador, por exemplo. E o senhor fez todo esse processo, foi vereador. Falando um pouquinho do seu começo de carreira, já que nós estamos dentro da Câmara Municipal, o quão importante foi para o senhor passar como vereador e também como presidente da Câmara para que você chegasse mais pronto, vamos dizer assim, para ser prefeito? Olha, eu sempre falo que para você ser prefeito, no mínimo, você tem que ter passado pela Câmara, porque ali você conhece as leis, como funciona o município. Então, nós tivemos a grata satisfação de fazer a lei orgânica na nossa época. Então, a gente mudou muitas coisas que agora a nova Câmara também está mudando. Isso é muito importante para o futuro do nosso município. Então, isso daí é uma bagagem que a gente pega do Executivo, do Legislativo, aonde a gente aprende as normas, as leis, para que a gente possa, quando sentar na parte do Executivo, já ter noção do que realmente o vereador precisa ser atendido e da maneira correta, para que ele também não fique só expondo problemas e não resolvendo. Então, justamente, isso daí nos trouxe essa facilidade de dialogar com os vereadores. É realmente um grande salto, uma grande diferença quando você está dentro do Legislativo e passa a ser presidente da Câmara. Você não deixa de ser um vereador comum porque todas as decisões acabam ficando em sua mão. Qual foi a importância também da presidência para esse preparo dentro da política? A presidência é um grande preparo porque quem é presidente já tem noções totais da Câmara. Então ele está apto a ser prefeito. Isso é muito importante, porque a população mede muito o seu trabalho. O presidente da Câmara praticamente é o segundo homem do município. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande. Não só a parte executiva como prefeito, como também nós dependemos dos vereadores. E o presidente da Câmara é o articulador. Então, é muito importante você ter noções, saber administrar uma Câmara para você administrar uma cidade. Então, eu sempre falo, para você ser prefeito, você tem que ser, no mínimo, presidente da Câmara. Falando um pouquinho sobre ainda o seu primeiro mandato como prefeito, a gente sabe que cada administração tem a sua dificuldade e, claro, o prefeito, quando entra pela primeira vez, acaba herdando algumas coisas da administração anterior e cada uma tem a sua dificuldade, isso sempre acontecerá. E a gente vê que a cidade hoje roda redondo, como diz na linguagem popular, a administração está no azul. Muitos prédios que vocês adquiriram para sair do aluguel, e isso mostra uma evolução financeira da cidade. No começo do mandato, quando você começou no seu primeiro mandato, essa parte financeira foi uma dificuldade? Como foi o planejamento para que a cidade realmente atingisse o ponto que está hoje? Gabriel, sempre o primeiro ano você herda muitas coisas
que por mais que o administrador queira deixar redondo, sempre vem, você herda muitas contas anteriores. Então foi feito o quê? A lição de casa, que eu sempre brinco, falo, a lição de casa é o quê? Pagar as contas e está sobrando até hoje para a gente a parte de pagamentos, de muitas coisas. Então, o que acontece? Nós estamos aqui para administrar o dinheiro público e não é diferente. Então, nós queremos deixar a cidade como se fosse uma empresa. Eu sempre falo que a prefeitura, tratada como uma empresa, ela jamais deixará resíduo para o próximo administrador. Então, o que eu quero é fazer que a cidade desenvolva, esteja no azul, pagando rigorosamente em dia todas as pessoas que participam, que levam a nota fiscal e que realmente a cidade desenvolva no patamar de evolução para enfrentar essa crise que está aí fora, mas graças a Deus Santa Gertrudes está sabendo manobrar a crise e trabalhando, fazendo o bem-estar da população. A gente sabe que o time montado pelo prefeito, de secretários e de colaboradores, é sempre muito importante para que a administração corra bem. Você tem um grande time, tem excelentes nomes. Recentemente tivemos aqui o título de cidadão para o Fred, que é uma pasta importantíssima de obras, a gente sabe o trabalho que é feito. Como foi, desde o começo, essa montagem? Qual foi a filosofia que você adotou para montar a equipe de trabalho? Gabriel, eu sempre pensei o seguinte, nunca pensaram em transformar os técnicos em secretários. Eu vejo o seguinte, não adianta você ter uma equipe boa e você não ter uma pessoa responsável. Então, o que eu fiz? Dei condições para todos os funcionários que são concursados, levantei os nomes, verifiquei realmente quem ele seria, para que pasta serviria e deu certo. Então, graças a Deus, como você citou, Fred, tem a parte de saúde, tem a parte da educação, tem a parte de segurança, está correndo tudo bem, graças a Deus, porque são pessoas que entendem do que estão fazendo. Então, nada mais justo deixar as pessoas técnicas entenderem e não políticos. Os políticos também têm que ser colocados, mas nas pastas principais você tem que colocar pessoas que realmente saibam o que está fazendo dentro da legalidade do que é permitido por lei. Quando nós pensamos em 4 anos, parece um tempo longo, né? Mas quando está dentro da administração, a gente sabe que esse tempo parece que se encurta. De uma administração para outra, o que não deu tempo de fazer em 4 anos, que se tornou um planejamento para esse mandato, alguma coisa ficou por fazer? E quando se iniciou essa nova etapa, alguma coisa que era um objetivo que ainda está por se concluir? Olha, um exemplo. Quando a gente começou, a gente queria fazer habitação de todo jeito na cidade. Nossa cidade tem um déficit muito grande habitacional. Quando deparamos com a habitação, não tinha nenhum planejamento feito, então a gente recomeçou do zero, junto com o governo estadual, o governo federal, buscando recursos para que agora que está saindo. Então, imagina depois de 5 anos que começou a aparecer as primeiras apartamentos, que vão ser 38, mais 40 casas. Depois também tem um condomínio residencial de 175 casas, que está para sair também. Então, imagine a loucura da gente ficar pensando, poxa vida, prometi e não cumpri, né? Então, a única coisa que ficou do primeiro mandato foi justamente as casas populares, porque o restante, tudo que foi prometido, até mais a gente entregou. E agora o sonho de consumo era o hospital, e a gente já está, graças a Deus, evoluindo, e para a população saber que o hospital é dinheiro da população. Eu falo sempre com o William, presidente da Câmara, que esse dinheiro foi reservado do dinheiro do povo, então não tem emenda, não tem nada, tem 50, hoje até com 53, 54 milhões guardados, aplicados para construção desse hospital. E é um dinheiro de recurso próprio, recurso da população. Entendeu? Sim, entendi. Muito bem. Bom, nós vamos chegar no hospital. A saúde é importante, a saúde e a educação. A gente sabe o quanto a saúde e a educação de Santa Gertrudes, principalmente pensando na nossa micro-região, é realmente muito avançada, é muito elogiado, e a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco. Queria falar um pouquinho sobre outras demandas que a gente ouve. Estamos sempre na sessão da Câmara, vemos os vereadores sempre cobrando e falando, e a própria população, quando a gente está nas ruas. Um dos pontos que sempre falam muito é a questão do funcionamento da academia municipal ali do bairro do Jequitibás. Sempre falam aqui na Câmara, a população também. Gostaria que o senhor explicasse como é hoje a situação da academia. A academia, a gente fez a inauguração, está completa.
O que faltava era o professor. A gente teve um debate segunda-feira com os vereadores à noite e falamos com ele que já está tudo resolvido. Hoje, inclusive, entramos em contato com o professor e eu acredito que mais 15 dias vai estar funcionando a academia municipal, porque todas as coisas que depende era só o professor. Então, você vê que foi feito todo, só que infelizmente na hora de fazer o concurso surgiu, o professor não tinha essa instrução, então a gente foi buscar um professor que deu entrada justamente para ele poder fazer a parte da academia. Então, acredito que mais 15 dias já está funcionando. Essas regras que o Brasil tem, são regras rígidas para contratação, quando o poder público precisa contratar, essa é uma grande dificuldade, quando você tem um serviço pronto, mas você precisa de um profissional, essa burocracia em muitos momentos atrapalha, né, prefeito? Atrapalha muito. Nós temos um exemplo que estamos para inaugurar a piscina agora. Sim. Então, a piscina vai surgir mesma coisa. Então, nós temos que contratar, no caso, 2 professores, porque eu tenho intenção de colocar de segunda a sexta-feira para os alunos e sábado e domingo para a família, né? E daí tem bombeiros, pessoal salva-vidas. Então, são coisas que a gente poderia pegar um profissional da área e poder colocar para ficar responsável, só que não. Só que, infelizmente, a burocracia, como você diz, barra e a gente é obrigado, às vezes, a esperar um pouquinho mais para fazer as coisas de acordo com a lei, porque senão a responsabilidade vem para a gente. Sim. A gente sempre fala, os vereadores cobraram, a cobrança é um modo de dizer, porque, na verdade, é sempre um diálogo entre o executivo e o legislativo das necessidades, né? O legislativo faz esse intermédio entre a população e a prefeitura. Dentro disso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão da relação com o legislativo. Primeiro, quando você era vereador, você tinha um tipo de relação com o executivo da época. Hoje em dia é diferente, é o mesmo tipo de relação, e qual a importância de se ter essa união entre o executivo e o legislativo? Olha, Gabriel, eu posso falar para você que eu não tenho nenhuma dificuldade, mesmo com os opositores, pessoal que saíram de outros partidos, eu procuro dialogar. Nossa casa é aberta, tanto à prefeitura, para os vereadores, como o próprio William sempre conversa comigo na prefeitura. Nossa relação é muito boa, porque qualquer dúvida pode falar diretamente com a gente. Nós não deixamos de atender ninguém. Pode ser qualquer pessoa que entra na prefeitura para falar, eu estando presente, eu atendo todos. E o legislativo é a mesma coisa, a gente faz o mesmo trabalho e, graças a Deus, eu com o William se dá muito bem nesse sentido, então a gente faz um trabalho com os vereadores muito bom. Dentro desse trabalho dos vereadores, a gente falou sobre as emendas, né? Tem setores que têm emendas, tem setores que é feito com dinheiro da prefeitura. Hoje o trabalho do vereador se baseia muito nessa captação de emendas, de ir a Brasília, de ir a São Paulo, e dentro do Memórias do Legislativo, que inclusive nós gravamos juntos, os vereadores mais antigos dizem que antes não tinha essa possibilidade, não havia essa proximidade. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância dessas emendas e como a Câmara de hoje tem trabalhado em cima disso. Olha, por a gente conversar muito com eles, tem a facilidade, não importa o deputado, o partido, o diálogo existe. Então, o que acontece? Se ele vai buscar recurso e traz para o município, a gente não tem nada a esconder, a gente fala de quem veio, quem foi o vereador que foi captar esse recurso, porque nós queremos que ele também cresça, porque quem cresce com isso é o município. Nós estamos de passagem e justamente a gente quer agregar pessoas novas, porque pessoas novas são pessoas com ideais diferentes. Então, eu acho que quem já teve oportunidade deve dar nova oportunidade às pessoas que estão surgindo. Então, o que a gente deseja é que esses vereadores busquem espaço lá fora para mostrar que tem capacidade de um dia estar sentando também no executivo. Prefeito, as pessoas às vezes não compreendem, falam, por que não pegou essa verba e pôs aqui, por que não pôs ali? Não é assim que funciona, né? Você tem uma série de regras, são emendas direcionadas, é isso, né? Exatamente. Praticamente quase todas as emendas são direcionadas. Então, o que acontece? Quando vem emendas que são para construção, você pode fazer naquela construção. Às vezes você demora de entregar uma obra, que você faz 90% da obra e entra 10% de recurso de emenda, você tem que esperar a emenda entrar. Às vezes o prédio está pronto, mas você tem que esperar a emenda entrar para você finalizar e entregar. Então, o que é mais importante é justamente isso, que o Legislativo vai buscar junto, o que é mais importante, direcionar mais para a saúde, porque o nosso maior problema no município
é saúde. Então, quando vai direcionado para a saúde, então o que acontece? Isso daí transforma em cirurgia, em exames, em carros. Por quê? Materiais próprios para recursos humanos, então tornar a população mais atendida. Então, os vereadores têm se empenhado, sim. Se eu falar que não, eu estou mentindo. Então, graças a Deus, eles têm nos ajudado bastante. Nós, aqui a nossa região, Santa Gertrudes, Rio Claro e as cidades mais próximas, nós não temos mais um deputado que é daqui da nossa região, como tivemos o Aldo Demarque, por exemplo, durante muitos anos. Qual a importância, qual seria a vantagem hoje, o que seria melhor se nós tivéssemos um deputado aqui da nossa micro-região, embora os deputados que não são daqui mandem muitas emendas, certo. Mas faz diferença ter alguém daqui de dentro do quintal de casa? Claro, como se fosse assim do município, porque é diálogo direto. Então, o que acontece? Infelizmente, um Rio Claro, que é uma cidade maior, não tem um entendimento de lançar menos candidatos. Isso daí é o que acontece, evapora. Que nem Santa Gertrudes é um local que tem no máximo, fechando o cerco, 18 mil votos. Você sabe que nós não conseguimos nunca entrar com uma votação desse tamanho. Então, nós buscamos quem realmente nos traz recursos para o município. Tem pessoas que prometem, deputados vêm até o município, não, vou fazer isso, fazer... Durante a campanha, a campanha. Terminou a campanha, ele te vira as costas. Então, o que acontece? Principalmente em Santa Gertrudes, tem muitos deputados que prometeram o mundo e o fundo, desapareceram. Então, hoje a gente está procurando trabalhar para quem realmente está empenhado, não é ser aquele cara que chega de paraquedas e vai embora. Nós estamos empenhados com pessoas que realmente queiram fazer o melhor para Santa Gertrudes. E hoje em dia com a tecnologia é fácil para a população saber quem ajudou e quem não ajudou, né, prefeito? É muito tranquilo, com a transparência, o pessoal pode entrar no site da Câmara ou da Prefeitura e conversar diretamente, olhar ali e ver, ó, essa aqui me mandou recursos, esse aqui para a gente é uma pessoa de bem que vai nos ajudar, entendeu? Muito bem, falando em população, prefeito, nós fomos às ruas para ouvir um pouco a população, já que nós teríamos a entrevista aqui, para saber o que as pessoas gostariam de saber. Então, Jefferson Camargo e eu fomos até as ruas e pegamos algumas perguntas, então a gente gostaria de colocar para o senhor. Prefeito, eu gostaria de saber quando que vai ter pediatra no pronto-socorro disponível, todos os dias. Os pediatras é uma coisa que também passa pela Câmara e a gente sabe a dificuldade volta naquela coisa dos profissionais, é isso, né, prefeito? Exatamente, mesmo os planos de saúde, você pode ir na Unimed, Santa Casa, não tem pediatra no final de semana, porque além de tudo, a demanda é muito grande e os valores são muito caros. Sim. Então, nós procuramos todas as UBS, nós temos o pediatra, então de segunda a sexta-feira a gente tem. Agora, sábado e domingo a gente não consegue, por mais que você... Eu dou licença para procurar na Unimed, em qualquer outro plano de saúde, eles têm um médico plantonista. Agora, se surgir uma emergência, aí a gente já encaminha diretamente para um pediatra no hospital. E isso daí... Futuramente a gente quer acabar esse problema, porque daí para o hospital você vai ter um pediatra disponível, né? Sim, temos mais uma, né, do hospital, inclusive. Prefeito, eu sou a Amanda, gostaria de saber quando que o hospital vai ficar pronto. Bom, o hospital, a programação é 24 meses. Então, a gente iniciou agora, demorou 9 meses, eu falo que foi uma gestação, demorou 9 meses, a gente deixou na mão da parte jurídica para que eles resolvessem quem seria o vencedor. Saiu o vencedor, a partir desse momento iniciou-se a obra. Demorou um pouco mais de aparecer, porque a fundação é muito grande, né? Então agora subiu rápido. Mas a programação são 24 meses da data que iniciou a obra. Muito bem. Bom, nós estivemos recentemente nas obras e realmente o hospital me impressionou. Eu não sabia o tamanho da obra, fiquei impressionado com o hospital e a região tem falado muito sobre isso. A gente sabe o desafio que é a construção, mas sabemos o desafio que é manter isso funcionando com excelência. E a saúde de Santa Gertrudes tem por característica realmente ser uma saúde muito boa em relação a toda a nossa região. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como será esse desafio para manter o hospital funcionando com bons profissionais, com insumos, enfim, tudo que o hospital merece. Funciona assim. Primeiro passo, a prefeitura vai assumir a responsabilidade de entregar prontinho o hospital. Depois vai ser as demandas. Cada especialidade, a gente vai conversar com os empresários para que eles nos ajudem em cada especialidade. Só que o hospital não vai ser tocado pelo município em si. A gente está procurando um quadro de médicos, aonde eles fazem a administração do hospital, eles mesmos fazem a parte administrativa, traz os enfermeiros, tudo,
porque já tem experiência na área de que forma vai funcionar. E nós também não iremos funcionar 100% de início. A gente vai fazer que não o hospital regional, a gente inicia com o número de leitos e vamos aumentando gradualmente. Mas pode ter certeza que vai ser gerenciado por pessoas que só fazem isso, são médicos que vão gerenciar para dar segurança à população. Dá para mensurar o tamanho do benefício que é para um município igual a de Santa Gertrudes ter um hospital desse, prefeito? Só um exemplo, muito simples para iniciar. Hoje nós transportamos para as outras cidades a média de 100 a 150 pacientes por dia. Então você pega na residência, leva em Campinas, ele é atendido em Campinas, daí ele volta para a residência dele com a própria ambulância ou o carro nosso. Então imagina você transportar em média 150 pessoas e a partir daí você vai deixar de transportar, porque pessoas vão mais para exames, para consultas, sendo que você tendo ali não tem que sair. Lógico que vai ter alguns lugares que não vai ter, uma oncologia, uma coisa mais assim, mas a dificuldade já começa aí. Então, as pessoas que fazem exames simples não precisam sair do município mais, vai fazer diretamente, como a gente já está fazendo catarata, está fazendo aparelho de audição, que a gente vai até Rio Claro, já arruma para as pessoas. Então, a nossa intenção de imediato é tirar todas as coisas simples e trazer para nós. Por isso que o nosso hospital é de baixa e média complexidade. Então, todas as cirurgias, exames simples, vai fazer em Santa Gertrudes, porque não nasce gertrudense. Então, essa é a nossa luta para que venha ter uma maternidade, para que possa dar um suporte à população também. Muito bem, nós temos mais 2 perguntas, vamos lá. Meu nome é Larissa e eu gostaria de saber quando que vai voltar a ter rodeio aqui em Santa, se vai ter mais eventos culturais aqui na cidade. Importante essa parte, né, prefeito? É importante. A parte cultural, eu acho que, se ela acompanhar, ela vai ver que todo final de semana praticamente tem. A demanda nossa é muito grande. A Paloma faz, você pode pegar no portal, toda semana a gente faz, porque a cultura é tudo no município. Agora, o evento, como ela disse, da Festa do Peão, você vai me desculpar que vai esperar um pouco. Por quê? O nosso país está enfrentando uma crise muito grande. Um administrador tem que pensar no quê? Na população. Não que a população não mereça o rodeio. Eu não sou contra. Só que nós temos que investir primeiro na saúde, na educação, na segurança, porque as pessoas precisam, um pai de família, uma mãe de família, precisa ter um atendimento. Agora, quando as festas surgem, vai surgir festas agora no mês de agosto. Nós temos Bruna Viola, que tem nome, que é meio caro, tem o que vai fazer um dia da cidade, Bruno de Barreto. Então, o que acontece? Tudo que nós pagamos aí é gratuito. Agora, a Festa do Peão não, a Festa do Peão é pago. Então, você imagina, o dinheiro vai embora de Santa Gertrudes, porque você não consegue colocar as pessoas que são vendedores dentro do estabelecimento, porque é vendido todo o espaço. É particular, Particular. Né? Então, o que acontece? Mesmo sendo terceirizado, a prefeitura gasta em torno de R$1 milhão. Então, esse R$1 milhão, se eu investir em segurança, saúde e educação, não é que vai dar mais retorno, só dá mais segurança. Então, uma pessoa... Fica dentro do município. Exatamente. Dinheiro, né? Uma pessoa precisando de uma cirurgia, eu tenho certeza que ela vai preferir mais a cirurgia do que na Festa do Peão. Então, nós vamos fazer sim, no momento certo. Só que o momento agora é um momento de atenção e o administrador tem que pensar realmente no futuro. Não adianta a gente querer fazer agora e ficar devendo no mês que vem. E nós temos a Festa do Migrante, que também retornou depois de tanto tempo. Exatamente. Né, é outra festa, justamente por isso. Santa Gertrudes é uma das cidades mais festeiras que tem. A turma fala que eu não gosto de festa, mas é mentira, gente. Porque vocês não imaginam, começa agora essa semana, sábado, tem o baile da cidade. Uma coisa que não existia mais, a gente retornou. Então, tem um mês de festa, tem várias festas, os jipeiros estão participando. Então, todo mundo, o motoclube participando, então todo mundo está fazendo sua parte. E pode ter certeza que nós não vamos esquecer de você, não. Só que, no momento, a gente não pode assumir uma responsabilidade que vai causar risco mais para frente. Muito bem. Vamos à última, então? Oi, eu me chamo Joyce, moro no Nova Santa Gertrudes, Santa Catarina. E eu gostaria de saber, o prefeito prometeu que ia fazer um posto de saúde, não vai mais sair o postinho, vamos fazer um CDHU no lugar. E também tem a construção da escola, então eu gostaria de saber quando que vão começar essas obras e por que desistiu de fazer o postinho lá no nosso bairro. Tema importante também, né, prefeito? É muito importante.
Ninguém desistiu da OBS. A OBS é do governo federal. A nossa parte que nós fizemos. O CDHU é uma força, eu com o William corremos atrás do CDHU. A escola municipal, eu com o William corremos atrás da escola municipal. E a escola vai sair como? O município pagando 50%, né, William? Então, nós vamos fazer justamente pensando nisso. Agora, a OBS, ninguém falou que eu não vou fazer, eu vou fazer. Só que o pedido já foi feito, só que a demanda não é só nossa. Sim. O governo federal tem que olhar com carinho para Santa Gertrudes e ajudar também, porque o OBS funciona de acordo com o governo federal. Então, já foi solicitado e jamais a gente falou que não vai fazer. Então, a única coisa que a gente tem que esperar é gradual, né? Então, vem por etapas. Então, a gente vai fazer 38 apartamentos ali na Nova Santa Gertrudes, vai fazer a escola e em breve também sairá o UBS. Importante esse esclarecimento, porque às vezes as pessoas acham que não vai mais ter, né? E não entendem esse trâmite todo, né, prefeito? Exatamente, porque o que acontece? Tudo que for demanda do município, que é dinheiro próprio, é muito mais fácil. Quando você demanda governo federal e governo estadual, isso fica amarrado. E justamente esse ano é ano político. Sim. Então, a gente não consegue nada. Até junho agora fecha a porta. E depois, julho, agosto, vai até dezembro de porta fechada. Então, nós estamos correndo atrás. Então, o governante que chegar vai ter na mesa dele a certeza Santa Gertrudes solicitando a OBS. Qual é o tamanho da dificuldade de se trabalhar em ano eleitoral, ainda mais com a eleição para presidente, prefeito? O maior problema nosso é relacionado às emendas. Chega até o dia do fechamento, se eu não me engano é 4 de julho, e depois você não consegue mais, você tem que se virar, como diz. O que foi colocado, vem. O que não vem, você tem que esperar para o próximo ano. Só que a vantagem de Santa Gertrudes, e graças a Deus, eu falo assim, graças aos empresários, graças ao micro comerciante, tem arrecadação. Então, a gente vai deixando a cidade em movimento, não parando, continuando as obras. Então, só que nós não recebemos verbas nenhuma, nem do Estado e nem da Federação. Então, tem que esperar. Então, por isso, graças a Deus, que nossa cidade é uma cidade que trabalha. O pessoal tem vontade de trabalhar realmente, só fica desempregado quem quer. Então, a gente tem números justamente mostrando isso. Prefeito, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que apenas mulheres fizeram perguntas e não foi escolha da Câmara. Realmente as mulheres quiseram falar, quiseram fazer as perguntas e a gente frequentemente analisa as redes sociais da Câmara, as 3 frentes, Instagram, Facebook e YouTube, e 70%, de 70% a 75% dos nossos acessos e da interatividade com a política dentro da Câmara são de mulheres. Parece que o mundo vai mudando, as mulheres vão se interessando cada vez mais, né, prefeito? Não, por incrível que pareça, eu acho importantíssimo. Se você for na Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes, 85% é mulher. Olha. Então, que trabalha comigo, o William vai lá, assusta, né, William? Só mulher. Sim. Então, o que acontece? Tem 1 ou 2 homens que trabalham com a gente, o restante é mulher, porque tem mais visibilidade. A mulher, não que os homens não enxerguem, mas a mulher enxerga muito mais. O empenho é diferente. É diferente. Então, a gente tem que respeitar muito, ouvir muito as mulheres, que elas têm muito a oferecer para a gente. Então, isso você pode ter certeza, que a gente está empenhado justamente em olhar desse olhar feminino, que o futuro pertence também às mulheres. Uma das demandas que os vereadores falam de mais empresas que empreguem somente mulheres. Eu acho que aqui a Isoterm, talvez, isso, né? Exato. A gente sabe que não é tão simples captar grandes empresas para cá, mas eu acredito que seja um desejo de toda a prefeitura, seria muito bom que conseguisse. Qual é a dificuldade para o trabalho para que grandes empresas venham para a região, prefeito? Em primeiro lugar, nosso município é muito pequeno. E todas as áreas que nós temos, a maior parte, pertence já aos empresários. Então, o que acontece? O que você vai oferecer para uma empresa de porte médio, porque nossa cidade não tem área territorial para oferecer para uma grande empresa. Então, o que acontece? Você vai ter o que para oferecer para eles? Eles vêm em troca de alguma contrapartida. O que nós conseguimos é fazer coisas, às vezes, que outra cidade dá 10 vezes mais. Então, por isso que eles vão para outro município. Nós estamos buscando vários parceiros, eu acho que logo estoura alguma coisa, mas eu gosto de sempre ter certeza de fazer, porque o que acontece, que nem você falou, a Isoterm e a New Pop, que pertence ao pessoal lá, eles se preocuparam muito com as mulheres. Sim. Eu acho importantíssimo, porque 90% lá é mulher. Sim.
A maior parte é mulher, acho que só caminhoneiros que trabalham os caminhões são homens. Então, nós precisamos muito da mão de obra feminina, só que, infelizmente, o que abrange mais, a gente é muito perto de Rio Claro, as mulheres saem daqui para trabalhar em Rio Claro. Então, nós precisamos de mais lojas, mais farmácias, mais supermercados. Falei assim, por quê? É o lugar que mais abraça as mulheres. Porque as empresas em si têm as cerâmicas, só que as mulheres ficam nessa parte de limpeza, no terceirizado. Sim. Então, nós temos que criar realmente mais emprego para as mulheres. Muito bem, prefeito. Já caminhando para o final, alguns outros pontos que a gente gostaria também de falar. O senhor citou a construção da piscina. Em como está a construção da piscina? Já tem uma previsão de quando funcionar? A piscina está pronta praticamente. O que nem eu estou falando para você. O que nós precisamos é do profissional para a gente colocar adequado, porque não adianta você abrir, vem o fiscal e proíbe. Sim. Então, a gente está fazendo tudo com cautela. Mês de agosto já está pronta, certeza absoluta. Só que nem tem também a saúde, o prédio que era do Santander, agora pertence à prefeitura, que a gente vai transformar em Secretaria de Saúde, né? Então, são coisas que a gente está fazendo e podemos dizer o seguinte, por grata satisfação, a gente recebeu da revista Veja Negócios que Santa Gertrudes, o ano passado, a gente conseguiu a classificação de 49º entre todas as cidades do Brasil, com até 50 mil habitantes. Foram mais de 4.900 cidades, Santa Gertrudes se destacou em 49ª. E essa vez agora é a região sudeste. E Santa Gertrudes, para você ter uma ideia, ela se classificou em 4º lugar, capacidade de pagamento, tá? No 5º lugar, em renda e emprego. 7º lugar, os indicadores fiscais, 10º lugar na educação e 11º nos indicadores digitais. Então, para a gente, é muito gratificante para nós, para a Câmara, porque Santa Gertrudes saiu do patamar invisível. Hoje a gente consegue mostrar Santa Gertrudes a nível Brasil, a nível internacional. Então, para a gente é gratificante. Então, mostra que a gente está no caminho certo. A Secretaria de Saúde, a nova Secretaria de Saúde, era uma das minhas perguntas, realmente um passo importante, né, prefeito? Nossa, foi muito importante, porque a gente tinha essa preocupação, você faz um hospital e você vai deixar num prédio alugado, né? Então, a gente surgiu para a gente comprar ali o antigo Santander, né? E a gente já está reformando tudo, a parte interna está pintando. Eu acredito que também, agosto, já vai estar em ordem. Então, é outro passo importante para que realmente o futuro tenha um lugar adequado, tanto para a fisioterapia, porque o pessoal reclama muito da fisioterapia, vai ter um lugar adequado, vai ter um lugar... A acupuntura, que o pessoal reclamou que paramos sim, mas paramos para melhorar as condições. Então, vamos realmente voltar com tudo para que a pessoal de Santa Gertrudes tenha uma boa saúde. 2 pontos, o CDHU e a iluminação de LED, dois assuntos em um só. Fala um pouco sobre o CDHU, como que está o andamento, e a iluminação de LED que já está acontecendo e acho que em breve vai avançar mais, né, prefeito? Exatamente. CDHU, a gente tem os 38 apartamentos, já iniciou, tem prazo de 12 meses de entrega. Todas as inscrições foram feitas diretamente com o governo do estado, não teve participação do município. E tem mais 20 casos que está para sair também na Imperial também. Então, só que o município tem a participação de doar o terreno. Sim. Então, nós não temos participação direta nem na inscrição e nem no sorteio. São eles que fazem. Sim. Agora, de LED, a gente está caminhando, a gente conseguiu, junto com o William também, né, William? Conseguimos mais R$1 milhão em luz de LED para que a gente distribui na cidade. Eu acredito que vai atingir 68% a 70% de todo o município de luz de LED. E em breve vamos continuar para terminar esse 100%. 2 assuntos para a gente encerrar que não posso deixar de falar. Educação, a educação de Santa Gertrudes, mas antes falar um pouco do prédio da estação ferroviária. Aquela obra está avançando rapidamente, realmente é um ganho para o município e foi uma grande epopeia para conseguir aquele prédio de volta. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa conquista. Dá a impressão que eu estou falando só do William, né? Mas eu com o William fomos para Brasília, na DENIT, buscar recuperar a estação para o município. Foi uma luta, o William marcava reuniões, a gente com o Peter, vamos lá, vamos resolver. E vamos, até que um dia deu certo, a gente foi a Brasília e, por grata surpresa, a gente foi no senador Fontes, né? E justamente o capitão Augusto, que fizeram o andamento. E
trouxemos para Santa Gertrudes, na DENIT, justamente a concessão da estação para o município de Santa Gertrudes. A partir daí, a gente sentou e conversou, falou assim, chegou a hora da gente investir no município. Daí compramos 12 mil metros na frente do Grupo Almeida e agora já iniciou, trocamos todas as telhas, estão por etapas, porque o município, que nem eu falei assim, não pode fazer loucura, você tem que fazer de acordo com as condições. Nós já fizemos a troca de todas as telhas, agora a parte interna está sendo feita, já estamos fazendo a parte externa. Em breve a gente vai fechar para facilitar e logo a gente vai deixar para a população poder já fazer caminhada até chegar o futuro da entrega. A educação, a gente sabe que é referência na nossa região, Santa Gertrudes, inclusive com modernidade dentro da sala de aula, com as lousas digitais, enfim, os materiais e uniformes doados sempre com muita qualidade, que isso é muito importante, não apenas fazer a doação, mas um material de qualidade. Gostaria que você falasse um pouco como foi esse planejamento em cima da educação, que vem desde que você assumiu lá no começo, no primeiro mandato, né? O que aconteceu é o seguinte, por incrível que pareça, no início do mandato, eu fui nas escolas e vinha quem estava lá, Tribunal de Contas. Eu falei, nossa, já nos primeiros dias, né? Eu falei assim, ele falou assim para mim, como anda os uniformes? Eu falei, uniformes, né? Eu falei assim, eu não tenho. E você pensa, vamos interagir com isso, vamos fazer. Chamei, eu falei, vamos colocar o uniforme. Foi através do Tribunal de Contas, de um apontamento, que eu falei assim, não, vamos fazer. Então, começamos lá no primeiro ano, introduzir os uniformes, e daí chamei também, aconteceu que o dono de papelaria vieram falar comigo, você vai dar mesmo material escolar? Eu falei assim, eu vou dar um material escolar porque é uma promessa que eu fiz, eu acho que eu passei por isso. A gente sempre brinca, quando eu ia na escola, a nossa caixa de lápis de cor é uma de 6 lápis, 7 lápis, pequenininha, né? Enquanto os nossos amigos abriam, puxam, de 24, 36, né? E você fala assim, nossa, que cor que é aquela, né? O sonho de consumo. Eu falei, não. Se eu tiver a oportunidade, eu vou dar para todos iguais. E o que a gente fez? Pegou o material dos alunos, todos iguais, os uniformes todos iguais, tênis, meinha, tudo igual. Tem pessoas que eu quero pedir para você, não joga fora. Se você não quer usar, doa para uma pessoa que precisa, porque a gente vê pessoas ficar de partido, eu não vejo, eu nunca fiz isso, eu nunca vou fazer, mas pessoas dispensam esses materiais por causa de política. Eu falo assim, não, doe então, porque é muito importante, tem muitas crianças que não têm. Então a gente pôs na cabeça isso, que a gente teria que fazer o melhor por essas crianças, porque eu sempre falo, se nós investirmos nessas crianças, que será o nosso futuro? Então, o nosso futuro depende justamente dessas crianças, então vamos investi-lo. Muito bem, prefeito. Para a gente encerrar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o povo de Santa Gertrudes que está nos assistindo. Olha, eu gostaria de deixar uma coisa assim muito simples. Pense no futuro do seu filho. Não deixe sair da mão de vocês o direito que vocês têm. Pense bem, porque nós queremos o melhor para Santa Gertrudes. Prefeito, muito obrigado por disponibilizar um tempo para vir até aqui conversar com a gente nesse período de estreia aqui do nosso estúdio da Câmara. Parabéns pelo trabalho e espero recebê-lo mais vezes aqui. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Pode ter certeza que a gente vai estar sempre presente. E uma coisa eu falo, nós não somos nada sem vocês também. Então, vocês fazem os nossos assuntos chegarem até a casa das pessoas, que as pessoas também interagem com a gente. Muito bem, muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Continue acompanhando também as redes sociais da Câmara Municipal, que sempre tem coisa nova chegando por aí. Obrigado, tchau.